A chuva fina que caía sobre a cidade de São Paulo naquela terça-feira cinzenta parecia lavar a fuligem dos prédios, mas não conseguia limpar a atmosfera pesada que habitava o apartamento 152 do edifício Royal Garden. Era um daqueles apartamentos de revista de decoração, com pé direito duplo, lustres de cristal que custavam o preço de um carro popular e sofás de linho branco que pareciam proibir qualquer um de se sentar. Mas apesar do luxo, o ar ali era gelado, desprovido daquele calor humano que transforma uma casa em um lar. Helena, uma médica cardiologista renomada de 42 anos, terminava de tomar seu café preto em pé, na ilha de mármore da cozinha. Ela olhou para o relógio de pulso dourado e suspirou. Já estava atrasada para o plantão. Seus olhos tinham olheiras profundas, disfarçadas com corretivo caro, marcas de quem carregava o peso financeiro daquela vida luxuosa sozinha nas costas. Ela trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, para manter o padrão de vida, a escola bilíngue do filho e os caprichos do marido. "Rogério, amor!" chamou ela, caminhando até a porta do quarto do casal. O quarto estava na penumbra, com as cortinas blackout fechadas. Na cama king size, enrolado em lençóis de algodão egípcio, Rogério dormia o sono dos justos, ou melhor, o sono dos oportunistas. Aos 45 anos, Rogério era um homem bonito, charmoso, que se dizia consultor de investimentos, mas que na prática não fechava um negócio há 3 anos. Ele vivia de aparência e do cartão de crédito da esposa. Rogério resmungou algo e virou para o lado. "Eu já estou indo, querido", disse Helena, ajeitando o brinco. "A dona Cida chega em 10 minutos para cuidar do Pedrinho. Por favor, vê se hoje você consegue levar o carro para a revisão." "Tá bom. Depois eu vejo", murmurou ele, sem abrir os olhos. Helena deu um beijo na testa do marido, pegou sua bolsa de couro e saiu. Ela entrou no elevador privativo, sentindo aquela culpa materna que toda mulher trabalhadora conhece. A dor de deixar o filho pequeno em casa para ir ganhar o pão. Assim que o som do elevador descendo desapareceu e o silêncio tomou conta do hall, Rogério abriu os olhos. O sono desapareceu instantaneamente. Um sorriso malicioso curvou seus lábios. Ele se espreguiçou, levantou-se e foi até a janela. Afastou um pouco a cortina e olhou para baixo, 30 andares, até ver o carro branco de Helena saindo da garagem e ganhando a rua. "Vai com Deus, doutora", disse ele para o vidro, "e não volte cedo." Rogério não ia levar o carro para a revisão. Ele tinha outros planos, planos que envolviam um vinho caro da adega de Helena e uma companhia que definitivamente não era a esposa. Ele foi para o banho assobiando. Ele se sentia o rei do mundo. Tinha casa, comida, luxo e liberdade, tudo patrocinado pela esposa que ele enganava sem o menor remorso. Enquanto isso, no portão de serviço do prédio, Dona Cida passava seu crachá na catraca. Aos 65 anos, Maria Aparecida, ou Cida, era o oposto daquela família. Mulher simples, de mãos grossas, de tanto torcer pano de chão, ela pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ali. Ela trazia na bolsa uma muda de roupa, uma marmita com arroz e feijão, porque tinha vergonha de comer a comida dos patrões, e 1/3 que rezava no trajeto. Cida amava o pequeno Pedrinho, o bebê de 1 ano, como se fosse seu neto. Mas ela tinha um medo terrível de Rogério. O patrão a olhava com desprezo, reclamava de tudo, e às vezes Cida tinha a impressão de que ele escondia algo nos olhos. Ela subiu pelo elevador de serviço. Entrou na cozinha silenciosa, lavou as mãos e colocou o avental branco impecável. "Bom dia, casa", sussurrou ela, benzendo-se. Ela foi até o quarto do bebê. Pedrinho estava no berço, acordando. O sorriso da criança ao ver a babá iluminou o dia cinzento dela. "Oi, meu amorzinho, a vovó Cida chegou. Vamos tomar mamadeira?" A manhã seguiu sua rotina. Cida cuidou do bebê, lavou as roupinhas, esterilizou as mamadeiras.
Rogério apareceu na sala por volta das 10 horas, vestido com uma calça jeans de marca e uma camisa social entreaberta, exalando perfume. "Dona Cida!" gritou ele da sala. Cida correu, secando as mãos. "Pois não, seu Rogério. Eu vou receber uma consultora de negócios aqui hoje. Uma reunião importante. Eu não quero ser interrompido. Fique no quarto do bebê ou na área de serviço, entendeu? E mantenha essa porta da cozinha fechada. O barulho da máquina de lavar me irrita." "Sim, senhor. Pode deixar. O Pedrinho já vai dormir." Meia hora depois, o interfone tocou. Rogério atendeu com voz aveludada e liberou a entrada. Cida estava na cozinha, preparando a papinha do bebê. Ela ouviu a porta da sala abrir, ouviu uma voz feminina. Não era uma voz de negócios, era uma voz risonha, aguda, cheia de intimidade. "Nossa, que vista incrível, Rô. Sua mulher tem bom gosto." "Esquece a minha mulher, gata. Hoje a casa é nossa." Cida paralisou com a colher na mão. O coração dela disparou. Ela era uma mulher de valores antigos, rígidos. Para ela, o casamento era sagrado. Ouvir aquilo, dentro da casa da dona Helena, que trabalhava tanto, fez seu estômago revirar. Ela tentou ignorar, tentou focar na cenoura que estava descascando. "Não é da minha conta, Cida. Você é paga para cuidar do menino, não do marido", pensou ela. Mas o destino, às vezes, nos coloca em encruzilhadas. O bebê começou a chorar no quarto. Cida correu para acalentá-lo. Pedrinho estava com sede. A garrafinha de água dele estava vazia. Cida precisava ir à cozinha pegar água filtrada. Ela abriu a porta do quarto do bebê devagar. O corredor estava vazio. A porta que dividia a área íntima da sala estava entreaberta. Cida caminhou na ponta dos pés, rezando para não ser vista. Ao passar pela fresta da porta da sala, ela olhou sem querer, e o que ela viu confirmou seus piores medos. Não havia reunião. Não havia papéis espalhados. Rogério estava sentado no sofá branco, com uma taça de vinho na mão. Ao lado dele, muito próxima, estava uma mulher jovem, de cabelos longos e vestido curto. Ela acariciava o rosto dele. Eles riam. "E se a doutora chegar?" perguntou a mulher. "Ela? Aquela lá só pensa em plantão. Vai chegar morta às 10 da noite. Temos o dia todo." Cida levou a mão à boca para abafar um suspiro de choque. Ela deu um passo para trás, tentando voltar para o quarto, mas o piso de madeira do corredor, apesar de chique, tinha uma tábua solta. O piso rangeu alto sob o pé de Cida. O som foi baixo, mas no silêncio da tensão pareceu um tiro. Rogério virou a cabeça instantaneamente. Ele viu o vulto do avental branco se escondendo. "Tem alguém aí?" A voz dele mudou. Ficou dura, perigosa. A mulher se afastou dele no sofá. "Você disse que a gente estava sozinho, Rogério. É a babá, aquela velha fofoqueira. Espera aqui." Rogério levantou-se e caminhou até o corredor. Cida já estava dentro do quarto do bebê, com o coração saindo pela boca, fingindo arrumar o berço com as mãos trêmulas. Rogério entrou no quarto. Ele fechou a porta atrás de si. O cheiro do perfume dele inundou o ambiente infantil. Ele olhou para Cida. Os olhos dele não tinham vergonha, tinham raiva. "Você viu alguma coisa, dona Cida?" perguntou ele num tom ameaçadoramente baixo. Cida engoliu em seco. Ela não sabia mentir. Eu só fui pegar água para o menino, seu Rogério. Eu não vi nada. Eu sou cega, surda e muda." Rogério aproximou-se. Ele era alto, forte. Cida se encolheu contra o berço. "É bom mesmo que seja. Porque se você abrir essa boca murcha para a Helena, se você contar qualquer coisa, eu acabo com você. Eu sei onde você mora. Eu sei que você precisa desse emprego para comprar os remédios da sua pressão." Ele segurou o braço da idosa com força. "A minha mulher acredita em mim. Eu sou o marido. Você é só a empregada. Quem você acha que tem mais poder aqui? Se uma palavra sair daqui, eu digo que você maltrata o menino."
Eu digo que você bate nele e você nunca mais arruma trabalho em lugar nenhum. Entendeu? Cida assentiu com lágrimas nos olhos. Entendi, senhor. Pelo amor de Deus, eu preciso do trabalho. Ótimo, agora fica aí dentro. Não sai para nada. Rogério saiu do quarto. Cida desabou sentada na poltrona de amamentação, abraçando os próprios joelhos para tentar parar de tremer. O medo de perder o emprego batalhava com o medo de ser cúmplice daquela sujeira. Ela olhou para o pequeno Pedrinho dormindo no berço, alheio à maldade do pai. Deus me proteja e proteja essa criança, sussurrou ela. Lá na sala, o clima de festa tinha azedado. A mulher, percebendo a tensão, levantou-se do sofá. Rogério, eu vou embora. Essa velha vai contar. Mulher traída descobre tudo e a empregada sempre fica do lado da patroa. Rogério andava de um lado para o outro, passando a mão no cabelo. A mente dele, acostumada a dar golpes, trabalhava rápido. Ele sabia que a amante tinha razão. Cida era uma bomba relógio. Se Helena chegasse e visse a cara de choro da babá, iria perguntar. E Cida, simples como era, não conseguiria sustentar a mentira. Ele precisava se livrar dela, mas não podia simplesmente demitir. Se demitisse sem justa causa, Helena acharia estranho. E pior, uma ex-funcionária com raiva fala mais ainda. Ele precisava desacreditá-la. Precisava destruir a reputação de Cida de tal forma que, se ela abrisse a boca para acusá-lo, ninguém acreditaria. Os olhos de Rogério brilharam com uma maldade súbita. Ele olhou para o corredor que levava ao quarto do casal. Ela não vai contar nada, disse ele com um sorriso frio, porque daqui a pouco quem vai estar em apuros é ela. O que você vai fazer? Nani perguntou à mulher. Você vai ver, fica aí. Rogério caminhou silenciosamente até o quarto que dividia com Helena. Ele foi até o closet da esposa. Abriu a gaveta de joias. Seus dedos percorreram as peças de ouro e prata até encontrarem o que procuravam. Um colar de diamantes e safiras, herança da avó de Helena. Era a joia mais preciosa da casa. Aquela que Helena só usava em casamentos e guardava como um tesouro. Ele pegou o colar. O brilho das pedras parecia gelado na sua mão. Saiu do quarto e foi em direção à cozinha. A bolsa de Dona Cida, uma sacola de tecido velha e gasta, estava pendurada no cabideiro perto da porta de serviço. Rogério olhou para os lados. A porta do quarto do bebê estava fechada. Cida estava lá dentro, acuada. Com um movimento rápido e preciso, ele enfiou o colar no fundo da bolsa da babá, embrulhando-o numa toalha de rosto suja que ela usava. Voltou para a sala, triunfante. Pronto, disse ele para a amante. O problema está resolvido. Agora, vai embora. Sai pela escada de serviço para ninguém te ver no elevador. Eu tenho uma ligação para fazer. A mulher pegou a bolsa e saiu, sem olhar para trás. Assim que a porta bateu, Rogério pegou o telefone fixo. Ele não ligou para Helena. Ele ligou para o 190. Polícia, eu quero denunciar um furto em andamento. É aqui no edifício Royal Garden. Eu peguei a empregada roubando joias da minha esposa. Venham rápido, ela está tentando fugir. Ele desligou o telefone. A respiração dele estava acelerada, não de medo, mas de excitação. O plano era perfeito. A polícia chegaria, acharia a joia na bolsa dela. Cida seria presa em flagrante. Helena chegaria e encontraria a babá saindo algemada. Rogério seria o herói que protegeu o patrimônio da família. E se Cida tentasse acusá-lo de traição? Seria a palavra de uma ladra pega em flagrante contra a palavra de um marido dedicado. Ninguém acreditaria nela. No quarto do bebê, Dona Cida ouviu a porta da sala bater e o silêncio retornar. Ela levantou-se para ir ao banheiro, lavar o rosto inchado de choro. Ao passar pela prateleira de brinquedos, seus olhos pousaram em um urso de pelúcia azul que ficava no alto, de frente para o berço e com visão para o corredor.
Helena tinha comprado aquele urso meses atrás. Era uma babá eletrônica de última geração, com câmera e áudio, que gravava tudo num cartão de memória e transmitia para o celular. Rogério, meses antes, tinha brigado com Helena, dizendo que aquilo era invasão de privacidade e tinha desligado o aparelho da tomada, dizendo que estava quebrado. Helena, cansada de brigar, deixou para lá. Mas o que Rogério não sabia, e o que Cida tinha acabado de perceber com um arrepio na espinha, é que a luzinha vermelha na base do urso estava acesa. Alguém tinha ligado o urso na tomada atrás da cômoda. Talvez a própria Cida, ao limpar o quarto de manhã, tivesse esbarrado no fio e reconectado sem querer. Ou talvez fosse a mão de Deus. O urso estava ligado, e a porta do quarto estava entreaberta quando Rogério ameaçou Cida. E a porta estava entreaberta quando a amante riu no corredor. Cida olhou para o urso. Ela não entendia de tecnologia, não sabia como tirar as imagens dali, mas ela sabia que aquele brinquedo tinha olhos e ouvidos. Antes que ela pudesse pensar no que fazer, o interfone tocou. Rogério atendeu na sala. "Pode subir, é a polícia." Cida gelou. "Polícia? Por que a polícia?" A porta da frente se abriu com estrondo. Passos pesados de coturnos invadiram o apartamento de luxo. "Onde está a suspeita?" perguntou uma voz grossa. "Está ali, no quarto da criança", gritou Rogério fingindo indignação. "Cuidado, ela pode ser perigosa." A porta do quarto se abriu. 2 policiais militares altos e armados entraram. Cida, uma senhora de 65 anos, encolheu-se perto da janela, tremendo como uma folha. "Mãos na cabeça!" gritou o policial. "Mas o que eu fiz?" chorou Cida. "O senhor Rogério denunciou furto de joias. Vamos revistar seus pertences." Rogério apareceu na porta com cara de vítima. "Eu confiei na senhora, dona Cida. Dei a chave da minha casa. E a senhora me rouba." Cida olhou para ele sem entender. "Roubo?" O policial pegou a bolsa velha de Cida no cabideiro. Virou o conteúdo no chão. A marmita caiu. O terço caiu. E brilhando como uma estrela maldita no meio da pobreza, o colar de diamantes rolou pelo tapete. "Está aqui", disse o policial. "Flagrante. A senhora está presa." Cida sentiu as pernas falharem. O mundo girou. "Não, eu não peguei. Ele colocou lá. Ele está mentindo." "Calada!" ordenou o policial, puxando os braços frágeis dela para trás. O metal frio das algemas fechou nos pulsos daquela mulher que nunca tinha pegado uma agulha que não fosse dela. Rogério sorriu discretamente. Ele tinha vencido. Mas ele não contava com uma coisa. A chave da porta da frente girou. Helena tinha esquecido o carregador do celular e voltado mais cedo. A porta se abriu. Helena entrou paralisada ao ver a polícia na sua sala. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, assustada. "Amor!" Rogério correu para abraçá-la, fazendo sua melhor cena de teatro. "Graças a Deus você chegou. Foi horrível. Eu peguei a babá roubando o seu colar de diamantes. A polícia já a recuperou." Helena olhou para Cida, algemada, chorando desesperadamente. Olhou para o marido. Olhou para a joia na mão do policial. Tudo parecia óbvio, mas Helena era cardiologista. Ela sabia ler corações. E ela conhecia o olhar de pânico verdadeiro. "Dona Cida?" perguntou Helena. "Dona Helena", soluçou a babá. "Pelo amor de Deus, olhe o urso." "O quê?" "O urso azul. No quarto." Ele viu tudo. Rogério ficou branco. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria prisão. Pausa para convite especial. Meu Deus, o sangue da gente ferve com uma covardia dessas, não ferve? Ver uma senhora honesta sendo algemada para encobrir a sujeira de um marido traidor. Mas a dona Cida soltou a bomba. "Olhe o urso. Será que a câmera gravou mesmo? Será que a Helena vai acreditar na babá ou no marido que ela sustenta? E o Rogério? O que ele vai fazer agora que a mentira dele está por um fio?"
Se você quer ver essa máscara cair e a justiça ser feita agora mesmo, inscreva-se no canal. Não deixe de acompanhar o desfecho dessa história. A parte 2 vai ser o confronto que todo mundo espera: a médica, o malandro e a verdade digital. Deixe o seu like se você acha que mentira tem perna curta. Vamos ver o que tem na gravação desse urso. A frase de Dona Cida pairou no ar-condicionado gelado da sala de estar, como uma sentença de morte. O urso azul, no quarto, ele viu tudo. Aquelas palavras simples, ditas entre soluços e lágrimas de uma senhora algemada, tiveram o poder de congelar o tempo dentro do apartamento 152. Rogério, que segundos antes ostentava a postura ereta de um marido ultrajado e protetor, sentiu o sangue drenar de seu rosto. Sua pele, bronzeada artificialmente, assumiu um tom de cera amarelada. Ele soltou uma risada nervosa, um som curto e sem alegria que ecoou de forma estranha no silêncio tenso. O urso? Helena, pelo amor de Deus. Essa mulher está delirando. É o desespero de quem foi pega em flagrante. A polícia achou o colar na bolsa dela. O que mais você precisa ver? Ela está tentando ganhar tempo, inventando histórias de brinquedo espião. Ele virou-se para os policiais, tentando recuperar a autoridade masculina. Seu guarda, por favor, levem essa senhora daqui. Ela está perturbando a minha esposa. A Helena trabalhou o dia todo, está cansada. Não precisamos ouvir os delírios de uma criminosa. O policial segurou o braço de Cida com firmeza, pronto para conduzi-la ao elevador. Cida não resistiu fisicamente, mas seus olhos vermelhos e inchados cravaram-se nos olhos de Helena com uma intensidade que transcendia o medo. Era o olhar da verdade. Dona Helena, a senhora é mãe. A senhora sabe quando alguém está mentindo. Eu cuidei do Pedrinho como se fosse meu sangue. Eu jamais roubaria um alfinete. Por favor, olhe o urso. Se não tiver nada lá, eu vou para a cadeia calada. Mas olhe. Helena estava parada no centro da sala, ainda segurando sua bolsa de trabalho. O cansaço do plantão de 12 horas pesava em seus ombros, mas a adrenalina do momento aguçou seus sentidos. Ela era cardiologista. Passava a vida interpretando sinais vitais, lendo o que o corpo dizia quando a boca calava. E o corpo de Rogério estava gritando. Ela viu a gotícula de suor que escorria pela têmpora dele, apesar do frio do apartamento. Viu a mão dele tremendo levemente ao tentar ajeitar o cabelo. Viu como ele evitava olhar para o corredor e lembrou-se do urso. Aquele urso que ela comprou meses atrás e que Rogério insistiu tanto para desligar, alegando privacidade. "Esperem", disse Helena. A voz dela saiu baixa, mas com uma autoridade que fez os policiais pararem imediatamente. "Helena, não faz isso", começou Rogério aproximando-se dela, tentando colocar a mão em seu ombro. "Você vai se rebaixar a revistar brinquedo? É ridículo." Helena deu um passo para trás, esquivando-se do toque do marido como se ele fosse contagioso. "Se é ridículo, Rogério, não custa nada verificar. Se não tiver nada, a Dona Cida vai presa e você terá sua razão confirmada. Por que você está tão nervoso?" "Eu não estou nervoso. Eu estou ofendido. Você está duvidando da minha palavra contra a de uma empregada ladra?" "Eu não estou duvidando de ninguém. Eu sou médica, Rogério. Eu trabalho com exames. O colar na bolsa é um exame. O urso é a contraprova. E eu nunca fecho um diagnóstico sem a contraprova." Ela virou-se para os policiais. "Senhores, por favor, aguardem um minuto. Essa é a minha casa, e eu exijo verificar essa informação antes de vocês levarem a minha funcionária." O policial mais velho assentiu. Ele já tinha visto muitas cenas de crime doméstico. Ele sabia que quando o marido fica nervoso demais, tem coisa errada. "A senhora tem todo o direito, doutora. Nós aguardamos." Helena largou a bolsa no sofá e caminhou em direção ao corredor. Seus saltos batiam no piso de madeira com um ritmo compassado e ameaçador.
Rogério foi atrás dela, tentando bloquear o caminho, falando sem parar, atropelando as palavras. Helena, isso é loucura! O aparelho está desligado há meses. Eu mesmo tirei da tomada. Não vai ter nada lá. A gente só vai perder tempo. Se você tirou da tomada, Rogério, porque está com medo de eu olhar. Eu não estou com medo. É que é invasão de privacidade. E se tiver gravado a gente trocando de roupa? E se tiver imagens íntimas nossas, você quer que a polícia veja isso? Helena parou na porta do quarto do bebê. Ela olhou para o marido. Imagens nossas, Rogério? Eu saí de casa às 6 da manhã. Você ficou sozinho. A única imagem íntima que pode ter lá é a sua, ou a de quem estava com você. O rosto de Rogério se contorceu. Ele percebeu que tinha falado demais. Helena entrou no quarto. O cheiro suave de talco e lavanda do bebê contrastava violentamente com a sujeira moral que estava prestes a ser revelada. O berço estava vazio, pois Pedrinho estava na casa da avó naquela tarde, o que facilitou a reunião de Rogério. Helena olhou para a prateleira alta. Lá estava o urso azul de pelúcia. Seus olhos de vidro preto pareciam observar tudo, e na base do urso uma pequena luz vermelha de LED piscava intermitentemente. Está ligado, disse Helena, sentindo um gosto amargo na boca. Alguém ligou na tomada. Rogério encostou-se no batente da porta, derrotado. Ele sabia que não tinha como impedir fisicamente a esposa, sem cometer um crime na frente da polícia. Helena pegou o urso. Na parte de trás, havia uma pequena entrada para cartão de memória. Ela pressionou com a unha e o microcartão saltou em sua mão. Era um pedaço de plástico minúsculo, menor que uma unha, mas que carregava o peso de um casamento de 10 anos. Vamos para a sala, disse ela. Vou colocar no meu notebook. A procissão voltou para a sala de estar. Dona Cida continuava parada perto da janela, com as mãos algemadas para trás, rezando baixo. Os policiais observavam com curiosidade. Rogério sentou-se no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, numa postura de quem tem uma enxaqueca súbita. Helena abriu seu notebook de trabalho na mesa de centro, inseriu o cartão no adaptador e conectou-o ao computador. A tela piscou. Uma pasta de arquivos se abriu. Havia dezenas de arquivos de vídeo, datados e com horário. Helena procurou os arquivos de hoje. Data 0201. Horário 10:30. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na sala silenciosa. Rogério, disse ela sem olhar para ele. Se tiver alguma coisa que você queira me contar antes de eu apertar o play, essa é a sua última chance de ser H-homem. Rogério tirou as mãos do rosto. Ele estava pálido, suado. Ele olhou para a esposa, depois para a polícia. A covardia dele era maior que a dignidade. Helena, eu juro, não é o que você vai pensar. A Cida armou isso. Ela deve ter manipulado o vídeo. Hoje em dia fazem tudo com inteligência artificial. Helena balançou a cabeça decepcionada. Você é patético, Rogério. Ela clicou no arquivo. O vídeo abriu em tela cheia. A imagem era em alta definição, colorida e com som nítido. O ângulo da câmera, de cima da prateleira, pegava o berço, parte do tapete e, crucialmente, tinha uma visão clara do corredor e de parte da sala de estar através da porta aberta. A primeira coisa que apareceu na tela foi o quarto vazio. O som ambiente captava o ruído da geladeira e pássaros lá fora. Helena adiantou o vídeo. Às 10:45, a imagem mudou. Viu-se Rogério entrando no campo de visão, na sala. Ele não estava sozinho. Uma mulher de cabelos longos e vestido curto entrou logo atrás dele. Ela ria. Ela abraçou Rogério por trás. Ele se virou e a beijou. Um beijo longo, apaixonado, no meio da sala que Helena apagava. Helena sentiu uma facada no peito. O ar faltou. Ver a traição é muito pior do que imaginar. É gráfico, é real, é sujo. Os policiais, constrangidos, desviaram o olhar da tela,
mas não puderam deixar de ver. O policial mais jovem pigarreou. No vídeo, o áudio era claro. "Esquece a minha mulher, gata. Hoje a casa é nossa", disse a voz de Rogério na gravação. Helena olhou para o marido no sofá. Ele não olhava para a tela. Ele olhava para o chão, como se quisesse cavar um buraco e sumir. Mas o vídeo continuava. Helena não o desligou. A traição era dolorosa, mas ela precisava ver a prova do crime de Cida, ou a prova da inocência. No vídeo, viu-se o momento em que Cida apareceu na fresta da porta, espiando. O som do piso rangendo, a reação de Rogério. Viu-se Rogério entrando no quarto do bebê, encurralando a babá, ameaçando-a com o dedo em riste. "Se você abrir essa boca murcha para a Helena, eu acabo com você." Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas sua expressão endureceu. A tristeza estava dando lugar a uma fúria fria e calculista. Ele não apenas a traiu, ele ameaçou uma senhora idosa dentro da casa dela. E então veio o clímax da gravação, o momento em que a amante foi embora. Rogério ficou sozinho na sala. A câmera captou claramente quando ele caminhou em direção ao quarto do casal e voltou segundos depois, segurando algo que brilhava na mão. O colar de diamantes e safiras que Helena ganhou da avó no leito de morte. No vídeo, Rogério olhou para os lados, com a expressão de um ladrão sorrateiro. Ele caminhou até o cabideiro onde estava a bolsa de Cida. Ele abriu a bolsa. Ele enfiou o colar lá dentro, embrulhando numa toalha. Depois, ele pegou o telefone e ligou para a polícia, fazendo a encenação de vítima. O vídeo acabou. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio pesado, carregado de eletricidade estática. Helena fechou o notebook devagar. O som da tampa batendo foi como o som de um martelo de juiz encerrando a sessão. Ela levantou-se. Caminhou até o policial que segurava a dona Cida. "Solte ela", disse Helena. A voz não era um pedido, era uma ordem. O policial, visivelmente desconfortável por ter sido usado como peão numa armação, pegou a chave das algemas imediatamente. "Com certeza, doutora. Foi um erro lamentável." As algemas foram abertas. Dona Cida massageou os pulsos marcados, chorando de alívio. "Obrigada, dona Helena, obrigada. Eu sabia que Deus não ia me abandonar." Helena abraçou a babá, um abraço forte, de pedido de perdão, de solidariedade feminina. "Me perdoa, Cida. Me perdoa por ter trazido esse monstro para dentro da casa onde você trabalha. Você nunca mais vai passar por isso." Em seguida, Helena virou-se para Rogério. Ele ainda estava no sofá, mas agora ele chorava. Um choro feio, de medo. "Helena, eu posso explicar. Foi um momento de fraqueza. Eu estava bêbado. A mulher me seduziu e eu fiquei com medo de você descobrir e me deixar. Eu entrei em pânico." Helena caminhou até ele. Ela parou na frente dele, olhando de cima. "Levante-se", disse ela. "Amor, por favor, vamos conversar no quarto." "Levante-se!" gritou Helena. O grito foi tão forte que fez as taças de cristal na cristaleira vibrarem. Rogério levantou-se trêmulo. Helena olhou para o policial. "Seu guarda, o senhor viu o vídeo. O senhor viu quem colocou a joia na bolsa. Isso é crime, não é?" O policial endireitou a postura. A expressão dele mudou de constrangimento para dever profissional. Ele olhou para Rogério com o desprezo que todo homem honrado tem por covardes. "Sim, senhora. Denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e, tecnicamente, furto, já que ele pegou a joia da senhora para incriminar outra pessoa, além de coação de testemunha pela ameaça que fez à senhora Cida. É flagrante, pois acabamos de ver a prova material." Helena assentiu. "Ótimo. Então, por favor, usem as algemas que vocês tiraram da dona Cida. Elas têm um novo dono." Rogério arregalou os olhos. "Helena, você vai me prender? Eu sou seu marido." "Você era meu marido até 10 minutos atrás, Rogério. Agora você é apenas o homem que traiu minha confiança."
Dormiu com outra na minha cama e tentou destruir a vida de uma trabalhadora honesta para salvar a própria pele. Você é um lixo. O policial avançou. Ele não foi delicado. Ele girou o braço de Rogério para trás com força, fazendo-o gemer de dor. O som das algemas fechando nos pulsos de Rogério foi música para os ouvidos de Cida. Clac, clac. Você não pode fazer isso! Gritava Rogério enquanto era empurrado em direção à porta. Eu vou acabar com você, Helena. Eu tenho direitos. Metade disso tudo é meu. Vamos ver o que o juiz diz sobre isso quando vir esse vídeo, respondeu Helena, fria como o mármore da cozinha. Levem ele daqui. O cheiro do perfume barato dele está me dando náuseas. Os policiais arrastaram Rogério para fora. O homem que de manhã se achava o rei do mundo, agora saía de sua cobertura algemado, chorando, humilhado na frente dos vizinhos que espiavam pelo corredor. A porta se fechou. Helena ficou sozinha na sala com Cida. A adrenalina começou a baixar e o corpo de Helena tremeu. Ela sentou-se no sofá onde o marido a traíra. Cida aproximou-se tímida. Dona Helena, a senhora quer um copo d'água com açúcar? Helena olhou para a babá. Sorriu entre lágrimas. Eu quero, Cida, mas eu quero mais. Eu quero te pedir uma coisa. O que a senhora quiser. Eu vou precisar de uma testemunha na delegacia. E depois no processo de divórcio. Você fica do meu lado? Cida segurou a mão da patroa. Até o fim, minha filha. Até o fim. Homem nenhum vale a lágrima de uma mulher honesta. Vocês viram isso? A justiça chegou voando, o Rogério saiu algemado. Que cena maravilhosa. A Helena foi uma leoa, não foi? Ela não pensou duas vezes. Viu a prova e mandou prender o marido. Isso é que é mulher de fibra. Mas a história não acaba aqui. Vocês acham que o Rogério vai aceitar isso calado? Ele disse que metade é dele. O divórcio vai ser uma guerra. E tem mais. Quem era aquela amante? Será que ela sabia do plano? Na próxima parte, vamos ver o desfecho desse processo e como a vida da dona Cida vai mudar, porque depois de passar por essa humilhação, ela merece uma recompensa, não acham? Se você vibrou com a prisão do Rogério, deixa o seu like agora. Mostra que aqui a gente não passa pano para traidor covarde. Inscreva-se no canal para ver o final. Porque a Helena vai descobrir que o buraco financeiro que o Rogério cavou é muito mais fundo do que ela imagina. Vamos para a delegacia. A madrugada na delegacia de polícia tinha um cheiro peculiar, uma mistura de café velho, produtos de limpeza industriais e o suor frio de quem sabe que a liberdade acabou. Helena estava sentada numa cadeira de plástico duro na sala de espera, segurando um copo de água que não bebia. Ao seu lado, Dona Cida cochilava, exausta pela tensão do dia, com a cabeça encostada no ombro da patroa. A imagem era simbólica. A médica rica e a babá humilde, unidas pela mesma dor causada por um homem sem caráter. O delegado, um homem grisalho com olheiras profundas, chamou Helena para assinar o boletim de ocorrência. O documento era extenso. As acusações contra Rogério eram pesadas e, graças ao vídeo do urso de pelúcia, irrefutáveis. Não havia fiança imediata para aquele cúmulo de crimes em flagrante. Rogério passaria a noite na carceragem e seria transferido para um centro de detenção provisória pela manhã. Enquanto assinava os papéis, Helena ouviu gritos vindos do corredor das celas. Era a voz de Rogério. Ele não gritava por arrependimento, gritava por exigências. Eu quero meu advogado, eu tenho direito a uma ligação. Isso é um absurdo. Vocês sabem quem eu sou? Helena sentiu uma vergonha profunda. Não dele, mas de si mesma. Como ela pôde dormir ao lado daquele estranho por 10 anos? Como a paixão a cegou tanto a ponto de não ver a podridão que se escondia sob a aparência de bom moço. Ela terminou de assinar, acordou Cida com delicadeza e chamou um táxi. O carro de Rogério, que estava na garagem, ela decidiu que nunca mais dirigiria. Tinha o cheiro dele, tinha a energia dele.
Ao chegarem em casa, o apartamento estava silencioso. O urso azul continuava na prateleira, testemunha muda da tragédia. Helena mandou Cida tomar um banho quente no banheiro da suíte de hóspedes, não mais no quarto de serviço, e tentar dormir. Mas Helena não dormiu. A adrenalina tinha dado lugar a uma suspeita fria e cortante. Se ele foi capaz de armar uma prisão para a babá, do que mais ele foi capaz? Helena foi até o escritório do marido. Era um cômodo que ela raramente entrava, pois Rogério dizia que precisava de espaço criativo para seus investimentos. A porta estava trancada, mas Helena não teve paciência para procurar a chave. Ela foi até a cozinha, pegou uma chave de fenda na gaveta de ferramentas e desmontou a fechadura. A violência do ato serviu para extravasar um pouco da raiva. A porta cedeu. Ela acendeu a luz. O escritório era o caos. Papéis espalhados, caixas de pizza vazias, garrafas de uísque pela metade. Não parecia o local de trabalho de um consultor financeiro. Parecia o covil de um adolescente irresponsável. Helena começou a revirar as gavetas. Ela procurava respostas e as encontrou. Na última gaveta, debaixo de revistas de carros, havia uma pasta preta de elástico. Helena a abriu. O que ela viu fez suas pernas fraquejarem. Ela teve que se sentar na cadeira giratória para não cair. Eram extratos bancários. Não da conta conjunta que eles tinham, mas de contas em nome apenas de Rogério, em bancos digitais que ela desconhecia. E pior do que os extratos, eram as cartas de cobrança. Havia avisos de cartório, protestos, dívidas de jogo online, empréstimos com financeiras de juros abusivos. Mas o golpe final foi um documento com o timbre do banco que financiou o apartamento onde moravam. O apartamento estava quitado. Helena tinha pago a última parcela 2 anos atrás, com o bônus de final de ano do hospital. Ela lembrava da festa que fizeram. Mas o documento em suas mãos dizia o contrário. Era um contrato de hipoteca. Rogério, usando uma procuração que Helena tinha assinado anos antes para ele resolver burocracias, tinha hipotecado o apartamento 6 meses atrás. Ele pegou um empréstimo de R$500 mil, dando o imóvel como garantia, e não tinha pago nenhuma parcela. O banco estava ameaçando leiloar o apartamento em 30 dias. Helena sentiu o gosto de Billy na boca. Ele não apenas a traiu. Ele não apenas tentou prender a babá. Ele roubou a casa dela. O teto do filho dela, R$500 mil. Onde estava esse dinheiro? Ela pegou os extratos das contas secretas. Seus olhos médicos, acostumados a ler eletrocardiogramas complexos, rastrearam o fluxo do dinheiro. Transferências mensais para uma conta em nome de Vanessa Albuquerque. 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Pagamentos de aluguel de um apartamento nos Jardins. Pagamentos de concessionária de carros de luxo. Um carro que não estava na garagem de Helena. Joalherias. Rogério não tinha apenas uma amante casual. Ele sustentava uma segunda vida. Uma vida de luxo para outra mulher, paga com o suor dos plantões de Helena e com a segurança do teto de Pedrinho. Helena largou os papéis na mesa. Ela não chorou. O choque foi tão grande que secou suas lágrimas. O que sobrou foi um vazio frio, que logo foi preenchido por uma determinação de aço. Ela pegou o telefone. Eram 4 da manhã. Ela não se importou. Ela ligou para o Dr. Arruda, o melhor advogado de família e criminalista da cidade, que já tinha sido paciente dela. Dr. Arruda, desculpe a hora. É Helena. Sim, é emergência. Eu preciso que o senhor venha aqui às 7 da manhã e traga uma equipe de auditoria forense. Meu ex-marido, ele não vai sair da cadeia tão cedo, mas antes de ele apodrecer lá, eu vou tirar até a última gota de sangue financeiro que ele tiver. Enquanto isso, na cela fria e úmida da delegacia, Rogério estava sentado no chão de concreto, abraçado aos joelhos. O terno de marca estava amassado e sujo. O cheiro de urina e desinfetante barato revirava seu estômago acostumado a vinhos caros.
Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como tudo deu errado tão rápido? Era para ser um plano perfeito. Ele olhou para o telefone público no corredor, do lado de fora da grade. Ele tinha direito a uma ligação pela manhã. Ele pensou em ligar para a mãe dele, mas ela era uma senhora doente que vivia de pensão. Não teria dinheiro para ajudá-lo. Pensou nos amigos de balada, aqueles que bebiam o uísque dele. Sabia que nenhum atenderia a um chamado da cadeia. Sobrou uma pessoa, Vanessa, a amante. Ela vai me ajudar, pensou Rogério, iludido pela própria vaidade. Eu dei um carro para ela mês passado. Eu pago o aluguel dela. Ela me ama. Quando o sol nasceu e o carcereiro permitiu a ligação, Rogério discou o número de Vanessa com os dedos trêmulos. Chamou 4 vezes. Alô? A voz dela estava sonolenta. Vanessa, sou eu, Rogério. Rogério? Você sumiu ontem. Eu fiquei preocupada. Onde você está? Eu estou na delegacia. Aconteceu uma desgraça. A Helena descobriu. Ela armou para mim. Estou preso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Preso? A voz dela mudou. Ficou alerta, fria. Preso por quê? Uma confusão com a empregada. Ela plantou uma joia. Enfim, é complicado. Escuta, eu preciso de dinheiro para o advogado. Preciso que você venda aquele carro que eu te dei. Ou que você saque o dinheiro da conta que eu abri para você. É urgente, Vanessa. É para minha fiança. Rogério esperou a solidariedade. Esperou o "estou indo aí, meu amor". O que ele ouviu foi uma risada curta e seca. Vender o meu carro? Você está louco? O carro está no meu nome, Rogério. É meu, mas eu que paguei. Presente é presente. E sobre o dinheiro da conta? Bem, digamos que eu já gastei. E outra coisa, se a sua mulher descobriu, a fonte secou, não é? O apartamento vai para o leilão, as contas vão ser bloqueadas. Você está falido, Rogério. Vanessa, do que você está falando? Eu te amo. A gente ia fugir juntos. Fugir? Com um presidiário falido? Rogério, acorda. Eu gostava da vida que você me dava. Sem a vida, você é só um homem de meia idade com problemas na polícia. Não me liga mais. A polícia pode rastrear e eu não quero ser envolvida nisso. Tchau. A linha ficou muda. Rogério olhou para o telefone na sua mão. O plástico cinza e sujo parecia zombar dele. Ele tinha perdido a esposa, tinha perdido o filho, tinha perdido a casa. E agora tinha perdido a ilusão de que era amado pela amante. Ele não era amado por ninguém. Ele era apenas um caixa eletrônico que tinha acabado de ser desligado. Ele escorregou pela parede até o chão. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Pela primeira vez na vida, Rogério chorou de verdade, não por arrependimento do que fez, mas por pena de si mesmo. Ele estava sozinho, e a culpa, aquela que ele sempre jogava nos outros, agora estava sentada ao lado dele na cela, pesando toneladas. Na manhã seguinte, a vida no apartamento de Helena começou diferente. Não havia café na cama. Havia uma equipe de advogados e contadores na sala de jantar, transformando a mesa de café em um centro de comando de guerra. Dona Cida estava na cozinha, preparando o café para todos. Ela não usava mais o avental. Helena tinha proibido. Você não é empregada, Cida. Você é da família agora, tinha dito a médica. O doutor Arruda analisava os documentos que Helena encontrou. A situação é grave, Helena, disse o advogado, tirando os óculos. A hipoteca é real. O banco já iniciou o processo de execução, mas temos uma chance. Qual? Fraude. Ele falsificou a finalidade da procuração. E temos o destino do dinheiro. A amante. Podemos entrar com uma ação de perdas e danos e tentar anular a hipoteca, provando que o banco não teve a diligência de verificar a sua assinatura na contratação específica do empréstimo. Vai ser uma briga feia. Mas com o vídeo do urso, provando o caráter dele e a tentativa de incriminar a Cida, o juiz vai olhar para ele com péssimos olhos. A gente vai destruir esse homem no tribunal. Helena olhou para a vista da janela. O dia estava bonito, o céu azul.
Eu não quero destruir ninguém, doutor. Eu só quero o que é meu e do meu filho. E quero que ele pague pelo que fez com a Cida. Destruído, ele já está. Ele se destruiu sozinho. Nesse momento, o interfone tocou. Era o porteiro. Dona Helena tem uma moça aqui embaixo. Diz que se chama Vanessa. Diz que precisa falar com a senhora urgente. Diz que tem informações sobre o Rogério para trocar por imunidade. Helena ergueu uma sobrancelha. A amante, a mulher que gastava o dinheiro da escola do Pedrinho. Ela estava ali, na porta. Provavelmente com medo de ser processada e perder os bens que ganhou. O doutor Arruda olhou para Helena. Você quer receber? Pode ser útil. Ela pode testemunhar onde está o dinheiro. Helena respirou fundo. O coração acelerou, mas ela manteve a postura. Mande subir, disse ela ao interfone. Vamos ver a cara da coragem. Dona Cida veio da cozinha e parou ao lado de Helena, segurando sua mão. Eu tô aqui, minha filha. Não deixa ela te abalar. Mulher que rouba marido dos outros não tem brilho no olho, tem só ganância. A senhora tem luz. A porta do elevador se abriu. Vanessa entrou. Ela era bonita, jovem, mas estava sem maquiagem, com roupas simples, tentando parecer humilde. Ela olhou para a sala cheia de advogados e engoliu em seco. Dona Helena, começou ela. Doutora Helena, corrigiu Helena cruzando os braços. E você tem 5 minutos antes de eu pedir para o meu advogado te incluir no processo como cúmplice de estelionato. Fale. Vanessa abriu a bolsa. Tirou um envelope. O Rogério. Ele guardava coisas no meu apartamento também. Coisas que ele não queria que a senhora visse. Eu trouxe. Eu devolvo tudo. O carro, as joias que ele me deu. Eu devolvo tudo. Só não me deixa ser presa. Eu não sabia que ele roubava a senhora. Ele dizia que era rico, que o dinheiro era dele. Helena pegou o envelope. Dentro havia chaves de um cofre bancário e documentos de empresas fantasmas. Rogério não era apenas um gastador. Ele estava lavando dinheiro para terceiros. O buraco era muito mais fundo. Era crime federal. Helena olhou para Vanessa com pena. Você também foi enganada, menina. Ele usou o seu nome, não usou? Vanessa assentiu, chorando. Ele abriu empresas no meu nome. Disse que era para o nosso futuro. Agora a Receita Federal está atrás de mim. Bem-vinda ao Clube das Vítimas do Rogério, disse Helena. Sente-se. Se você contar tudo, o doutor Arruda vê o que pode fazer para te tirar da linha de tiro da polícia. Mas o carro e as joias... Isso volta para o patrimônio do meu filho. Sim, senhora, tudo. A aliança improvável entre a esposa, a babá e a amante estava formada. Todas unidas contra o homem que achou que podia manipular todas elas. Rogério, na cadeia, não sabia, mas sua cova estava sendo cavada não pelos inimigos, mas pelas mulheres que ele subestimou. O julgamento estava chegando, e Helena não ia apenas se divorciar. Ela ia dar uma aula de justiça. 6 meses se passaram desde a madrugada caótica na delegacia. O tempo, esse juiz silencioso que não aceita suborno, encarregou-se de colocar cada peça em seu devido lugar. O dia da audiência final no Fórum Criminal amanheceu com um céu azul límpido, um contraste gritante com a tempestade que habitava o coração de Rogério. A sala do tribunal estava fria, com aquele cheiro característico de madeira envernizada e processos antigos acumulados. O silêncio era apenas cortado pelo sussurro dos advogados e pelo som dos passos dos oficiais de justiça. Helena estava sentada na primeira fileira, vestindo um terninho preto sóbrio, com a postura ereta de quem não deve nada a ninguém. Ao seu lado, Dona Cida segurava um terço nas mãos, rezando não por vingança, mas por justiça. Um pouco mais afastada, Vanessa, a ex-amante, aguardava sua vez de depor como testemunha de acusação, protegida pelo acordo de delação que o doutor Arruda tinha costurado. A porta lateral se abriu. 2 policiais militares entraram escoltando o réu. Quando Rogério apareceu, um murmúrio percorreu a sala. O homem que entrou
Não lembrava em nada o bom vivant de pele bronzeada e sorriso fácil que desfilava pelo clube. Rogério estava magro, pálido, com olheiras profundas e cabelos cortados rente à máquina, revelando entradas de calvície que ele antes escondia com cortes modernos. O uniforme bege do sistema prisional pendia em seu corpo largo demais. Ele caminhava arrastando os pés, com as mãos algemadas à frente. Ele olhou para a plateia. Seus olhos buscaram Helena. Ele esperava encontrar raiva, pois a raiva ainda é um tipo de conexão. Mas o que ele encontrou foi pior: indiferença. Helena olhava para ele como se olhasse para uma parede vazia. O juiz, um homem severo de óculos meia-lua, iniciou a sessão. As provas eram devastadoras. O vídeo do urso de pelúcia foi exibido no telão. A sala assistiu, em silêncio constrangedor, à cena de Rogério plantando a joia na bolsa da babá. A imagem dele rindo após ligar para a polícia causou repulsa até no advogado de defesa, que mantinha a cabeça baixa. Depois vieram os documentos financeiros, as empresas fantasmas, a hipoteca fraudulenta, a lavagem de dinheiro. Vanessa depôs, confirmando que Rogério usava a conta dela para esconder patrimônio desviado da esposa. Quando chegou a vez de Rogério falar, ele tentou usar seu antigo charme. Levantou-se, ajeitou a gola do uniforme e tentou chorar. Excelência, eu sou um homem de família. Eu errei, sim, tive um caso extraconjugal, mas tudo o que fiz foi por amor. Eu queria dar uma vida melhor para a minha esposa. Eu entrei em dívidas tentando investir. Eu me desesperei. O juiz o interrompeu com um gesto de mão. O senhor tentou dar uma vida melhor para a sua esposa, hipotecando o apartamento onde o filho de vocês mora para gastar com amantes e jogos? E, para encobrir seus rastros, o senhor incriminou uma senhora de 65 anos, trabalhadora, que cuidava do seu filho. Isso não é amor, senhor Rogério. Isso é sociopatia. A sentença foi lida 1 hora depois. Rogério Siqueira foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Os crimes: estelionato, falsidade ideológica, denunciação caluniosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Além disso, foi condenado a ressarcir todo o patrimônio desviado de Helena, o que significava que ele sairia da cadeia não apenas velho, mas endividado para o resto da vida. Quando o martelo bateu, selando o destino, Rogério desabou na cadeira. Ele olhou para trás, desesperado. Helena! Pelo amor de Deus, não deixa eles me levarem para a penitenciária. Eu não vou aguentar. Eu sou seu marido. Helena levantou-se calmamente. Ela caminhou até a grade que separava o público do réu. Você aguentou muito bem a ideia de mandar a dona Cida para a penitenciária, Rogério. Você achou que ela aguentaria? Ela? Uma senhora idosa? Você não teve piedade. A justiça também não terá. Adeus. Helena virou as costas e saiu do tribunal, de braços dados com Cida. O som das portas se fechando atrás delas foi o som da liberdade definitiva. 2 meses após o julgamento, a vida no apartamento 152 tinha mudado de cor. Helena conseguiu, através de uma batalha jurídica intensa e com a venda dos bens recuperados de Rogério e Vanessa, o carro de luxo, as joias, relógios, quitar a dívida com o banco e salvar o apartamento do leilão. Mas ela não queria mais morar naquele cenário de mentiras. Ela vendeu o apartamento, vendeu os móveis brancos e frios, vendeu o lustre de cristal. Com o dinheiro, comprou uma casa térrea num condomínio fechado, arborizado, com grama para o Pedrinho correr e piscina para os fins de semana. Uma casa com cheiro de bolo e som de risadas. Era domingo de manhã. O sol entrava pelas janelas amplas da nova casa. Helena estava na varanda, vendo Pedrinho brincar com um cachorro que eles tinham adotado. Dona Cida estava na cozinha, mas não trabalhando. Ela estava sentada à mesa, tomando café com Helena. Dona Helena, começou Cida, tímida.
Eu preciso falar com a senhora. Pode falar, Cida. Com a mudança para essa casa nova, fica muito longe para mim. São 3 ônibus agora. Eu já estou velha. Minhas pernas doem. Eu acho que vou ter que pedir as contas. Cida baixou os olhos, triste. Ela amava o menino, mas o corpo não aguentava mais a viagem. Helena sorriu e segurou a mão da babá. Eu já sabia disso, Cida, e eu já resolvi. Helena tirou um envelope de cima da mesa. Cida, quando o Rogério tentou te prender, eu prometi para mim mesma que ia reparar todo o mal que ele te fez. O dinheiro da indenização moral que o juiz mandou ele pagar, eu não quero. Aquele dinheiro é sujo, mas eu usei ele para uma coisa boa. Helena entregou o envelope. Abra. Cida abriu. Dentro havia um molho de chaves e uma escritura. O que é isso, dona Helena? É a escritura de uma casa, Cida. Uma casa de 2 quartos, com quintal e varanda. Fica a 3 ruas daqui, nesse mesmo bairro. Cida arregalou os olhos. Uma casa? Para mim? Sim, está quitada. Está no seu nome. É sua. Você não vai mais pegar ônibus, Cida. Você vai vir a pé, caminhando 10 minutos. E não vai vir para trabalhar de babá e limpar chão. Eu contratei uma diarista para a limpeza pesada. Eu quero que você venha para ser a avó do Pedrinho, para cuidar dele, contar histórias e me ajudar a criar esse menino para ser um homem de caráter, o oposto do pai. Você aceita? Cida não conseguiu falar. O choro veio forte, um choro de alívio de uma vida inteira de luta. Ela sempre morou de aluguel em casas precárias na periferia. Ter uma casa própria, num bairro seguro, perto das pessoas que amava, era um milagre. Ela levantou-se e abraçou Helena. As 2 mulheres choraram juntas, um choro que lavava as últimas mágoas do passado. Obrigada, minha filha, obrigada. Deus lhe pague em dobro. Ele já pagou, Cida. Ele tirou o que me fazia mal e deixou quem me faz bem. Enquanto a felicidade reinava na casa nova, a realidade na penitenciária estadual era cinzenta e dura. Rogério estava no pátio, durante o banho de sol. Ele estava sentado no chão de cimento quente, sozinho. Os outros presos o evitavam ou o hostilizavam. Na cadeia, crime contra patrimônio é aceitável, mas homem que arma para prender funcionária idosa e inocente é visto como covarde, a escória da escória. Ele tinha perdido peso. O cabelo estava raspado. As mãos, antes manicuradas, estavam ásperas de lavar a própria roupa no tanque de pedra. Um carcereiro gritou o nome dele. Siqueira! Visita! O coração de Rogério disparou. Visita? Quem seria? Será que Helena tinha se arrependido? Será que a mãe dele tinha conseguido vir? Ele foi levado até o parlatório, sentou-se de frente para o vidro blindado e pegou o interfone. Do outro lado, não estava Helena. Não estava sua mãe. Estava um oficial de justiça. Rogério Siqueira. Sim, vim notificá-lo da finalização do processo de divórcio e partilha. A senhora Helena conseguiu a anulação da transferência de bens para a senhora Vanessa. Tudo foi recuperado e usado para quitar a dívida que o senhor criou. O senhor não tem mais nada em seu nome. E a guarda do menor Pedro é unilateral da mãe, com perda do poder familiar do pai devido à conduta criminosa. Assine aqui. Rogério assinou o papel com a mão trêmula. Doutor, ninguém mandou o recado? Nenhuma carta? O oficial guardou o papel na pasta. Ninguém. O senhor está sozinho no processo. E na vida. O oficial saiu. Rogério ficou olhando para o vidro vazio, vendo seu próprio reflexo deformado. Ele tinha tido tudo, mulher, filho, casa, conforto, e trocou tudo por uma aventura, por ganância, por vaidade. Ele largou o interfone. O aparelho bateu na parede, pendurado pelo fio. Ele voltou para a cela, onde passaria os próximos anos lembrando, dia após dia, do momento exato em que decidiu colocar aquele colar na bolsa da babá. Aquele tinha sido o gesto que assinou sua sentença de morte em vida.
De volta à casa de Helena, o fim de tarde trazia uma brisa fresca. Cida estava sentada na varanda da sua casa nova. Ela tinha ido lá apenas para ver e voltado para jantar. Pedrinho estava no colo dela, rindo. Helena trouxe um bolo de fubá quentinho. Sabe, Cida, disse Helena, servindo o café. Às vezes eu penso que o Rogério me fez um favor. Credo, dona Helena, como assim? Se ele não tivesse feito aquela maldade, eu nunca teria descoberto quem ele era de verdade. Eu teria passado a vida inteira dormindo com o inimigo. O mal, quando exagera, acaba revelando a verdade e libertando a gente. Cida fez um carinho na cabeça do menino. É verdade, minha filha. Deus escreve certo por linhas tortas. O urso de pelúcia não falou, mas contou a história toda. Um brinde ao urso, brincou Helena, levantando a xícara. Um brinde à verdade, corrigiu Cida. As duas riram. O sol se pôs, levando embora as sombras do passado. Elas não precisavam de um homem para serem felizes. Elas tinham uma a outra, tinham um menino e tinham a paz de uma consciência limpa. E isso, dinheiro nenhum de investimento roubado poderia comprar. Essa história da Helena e da dona Cida é um alerta poderoso para todos nós. A mentira é como uma bola de neve. Ela cresce, cresce, mas quando bate no sol da verdade, derrete e vira lama. Rogério achou que, por ter dinheiro e posição, podia esmagar uma senhora humilde. Ele esqueceu que a honestidade é um escudo que brilha até no escuro e que a tecnologia, às vezes, é a mão da justiça. Helena nos ensinou que não importa o quanto doa, a gente tem que cortar o mal pela raiz. E que família não é só sangue, é lealdade. Ela deu uma casa para a babá porque reconheceu nela o valor que o marido nunca teve. Se você sentiu o sabor da justiça, vendo o Rogério perder tudo e a dona Cida ganhar a casa própria, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as mulheres fortes da sua vida. E agora, o nosso dilema moral final. Quero a sua sinceridade absoluta nos comentários. No final, Rogério ficou completamente sozinho na cadeia, sem nenhuma visita, nem da ex-mulher, nem da família. Se você fosse a Helena, depois de alguns anos, quando a raiva passasse, você levaria o filho Pedrinho para visitar o pai na cadeia? Ou você acharia que ele não merece conhecer o pai que tem? O filho tem direito de ver o pai, mesmo que o pai seja um criminoso? Escreva nos comentários, eu levaria ou eu afastava de vez. Quero ver a opinião dessa família linda. Muito obrigado por assistirem até o final. Fiquem com Deus, vigiem suas casas e seus ursos de pelúcia. E até a próxima história.